partir de agora, vamos entrar em um movimento que é, a partir dele, até os dias atuais, é o que mais é abordado no Enem. A partir do pré-modernismo. Não que não abordem as outras escolas literárias. Abordam sim. Mas agora do pré-modernismo para frente, e algumas obras caem muito nas questões, ok? Então vamos lá, o movimento de agora é pré-modernismo. O pré-modernismo teve seu início em 1902, estabelecendo como limite as obras Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. Terminou em 1922 com a Semana da Arte Moderna. O movimento representou o momento de transição da preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. O pré-modernismo, que coexistiu com o simbolismo e o parnasianismo, apontou os problemas de nossa realidade cultural e social. O seu contexto histórico deu início ao século XX, marcando pelo confronto das rivalidades internacionais, que teve como resultado a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e que teve como resultado o surgimento de uma nova potência, os Estados Unidos da América. Em 1917, com a Revolução Russa, o proletariado toma o poder. Começaram então a tomar forma dois regimes opostos, o comunismo e o capitalismo. No Brasil, o pré-modernismo desenvolveu-se na época de transição da República da Espada, a ditadura militar, para a República das Oligarquias ou República do Café com Leite, onde o Brasil foi governado ora por donos de fazendas cafeeiras de São Paulo, ora por fazendeiros de Minas, os dois estados mais ricos do país. No entanto, na cidade surgiu uma classe média reformista e nos quartéis uma geração de militares entusiasmados por ideias positivas que exigiam mudanças. Ao mesmo tempo, surgia pela primeira vez no país uma massa popular insatisfeita e propensa a revoltas sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória, a revolta da vacina em 1904. Nossa, parece que eu ouvi alguma coisa parecida esses dias, né? A revolta da vacina. Vamos fazer aí um flashback. Parece que a gente está vendo o mesmo filme, não é mesmo? Tanto das revoltas militares, essa coisa toda de governantes e essa oposição à vacina contra o Covid-19, né? Credo, eu não vi esse filme e não quero ver. Suas características, assim como no romantismo, o pré-modernismo caracterizava pela temática nacionalista, o primeiro com textos de cunho ufanistas e o segundo com o nacionalismo crítico, questionador. Ufanista, patriotismo, nacionalista, orgulhoso, vaidoso e etc, ok? Só pra gente ficar por dentro. Os primeiros 20 anos do século XX, eles foram marcados tanto pela presença de resíduos culturais do século XIX, como pelo desejo da redescoberta da crítica do Brasil, oscilando entre uma produção conservadora com características realistas e naturalistas na prosa e parnasianos simbolistas na poesia, uma produção inovadora com um profundo interesse e preocupação em registrar na prosa os desequilíbrios da sociedade da época. Na poesia, Augusto dos Anjos utiliza palavras antipoéticas que afrontam a sensibilidade parnasiana. As manifestações artísticas no período, no Brasil, o ecletismo acadêmico deu fôlego à pintura em um período que se situa entre o esgotamento das propostas iniciadas com a instalação da Academia Imperial e o modernismo. Em 1915, Lazar Segal fez a primeira exposição de arte moderna, seguido por Anita Mafaldi
e que em 1917 expôs seus quadros para mostrar o que aprendera com os mestres expressionistas alemães e norte-americanos. Na música, compositores brasileiros com formação erudita, como Alberto Nepomuceno, utilizavam temas do folclore brasileiro. Na música popular, o choro, o machixe, a modinha e o samba substituíram a polca, o tango e a valsa nos salões. Importantes compositores do período: Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, autora da primeira marchinha de carnaval, aquela que a gente conhece. Oh, abri alas que eu quero passar. Lembra disso? Se não, pode dar uma pesquisadinha aí. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó deve lembrar, porque era marchinha de carnaval até pouco tempo e ainda existe nos blocos de carnaval, tá? Esse ano não tem, né, gente? Que pena. Mas é assim, né? Os autores do pré-modernismo: Euclides da Cunha. Euclides da Cunha nasceu em Cantagalo, estado do Rio de Janeiro. Era filho de um guarda-livros, que através do casamento tornou-se um pequeno fazendeiro. Sua mãe morreu quando ainda era criança, aos 3 anos de idade. A partir disso, iniciou uma vida errante por casa de parentes. Gente, só para ficar claro, a mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos. Só um minuto. Desculpinha, foi só um acesso de tosse, mas já tô de boa. Em razão da falta de recursos do seu pai para poder pagar um curso universitário, ele ingressou na escola militar, de onde foi expulso em 1888 por afrontar o ministro da Guerra do Império. Estudou engenharia civil. Após a proclamação da República, foi reintegrado às Forças Armadas. Manteve-se no Exército até os 30 anos, quando se reformou voluntariamente com o posto de capitão. Em 1897, foi correspondente de guerra dos Canudos e passou 4 anos do fim da guerra após inúmeras reflexões sobre o que havia presenciado. Escreve em 1902 Os Sertões e torna-se celebridade do dia para a noite. Em 21 de setembro de 1903, Euclides da Cunha foi eleito para a cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha morreu no Rio de Janeiro no dia 15 de agosto de 1909. Graça Aranha. Graça Aranha nasceu dia 21 de junho de 1868 em São Luís do Maranhão. Filho de uma família de posses. Cursou direito no Recife, exercendo a magistratura por algum tempo no interior do Espírito Santo. Fato que lhe iria fornecer material para um dos seus mais notáveis trabalhos, o romance Canaã. Logo em seguida entrou para o Itamaraty, onde atuou em importantes missões diplomáticas. Consagrado com o romance Canaã, publicado com grande sucesso editorial. Ingressou ainda jovem na Academia Brasileira de Letras, com a qual romperia em 1924 por ter sido recusado o projeto de renovação que ele elaborara. No período da Semana da Arte Moderna, foi o único intelectual pré-modernista a participar ativamente através da conferência de abertura em 13 de fevereiro de 1922, intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna. Graça Aranha é considerado um dos líderes do movimento renovador de nossa literatura. Ele faleceu no Rio de Janeiro, já consagrado como escritor e pensador, tá? Suas principais obras são Canaã, A Estética da Vida, ok? O romance Canaã, publicado em 1902, traz o resultado de observações de uma colônia de imigrantes alemães no Espírito Santo. A formulação da obra mesclava uma estrutura convencional da narrativa, apresentando enredo
e personagens ficcionais, e um eixo dominante centrado no debate de ideias. Dessa forma, Canaã estabelecia no Brasil um gênero desconhecido, o romance-ensaio, o romance de tese, ou seja, um romance onde as ideias são mais importantes do que o enredo da obra. A narrativa gira em torno de dois imigrantes alemães, Mikau e Lenz, recém-chegados da Europa e que trabalham como colonos no interior de Espírito Santo. Os personagens discutem sobre o futuro do país, emitindo teorias sobre o atraso social que havia no Brasil. Assim, sobre o papel da imigração no futuro do país e, por fim, acabam discutindo o sentido da existência humana. Lima Barreto. Afonso Henrique de Lima Barreto foi um escritor e jornalista brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro. Filho de dois pais... Nossa. Será que eu dou conta de voltar? Tá. Foi filho de pais pobres, pai operário e mãe professora primária, ambos mestiços, sofrendo preconceito em toda a sua vida. Ainda criança, ficou órfão de mãe, estudou na escola politécnica no curso de engenharia. Seu pai enlouqueceu e foi internado, obrigando Lima Barreto a abandonar o curso de engenharia para sustentar a família. Empregou-se na Secretaria de Guerra e, ao mesmo tempo, escrevia para quase todos os jornais do Rio de Janeiro. Ao produzir uma literatura inteiramente desvinculada dos padrões e do gosto vigente, ele recebia severas críticas dos letrados tradicionais. Explorava em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Como fuga das complicações pessoais e sociais, Lima Barreto entregou-se ao álcool, em razão dos contínuos ataques de depressão. Várias vezes foi internado no hospital de alienados mentais. Morreu vítima de um ataque cardíaco na mais profunda miséria. Aos 41 anos de idade, ainda em vida, caiu no esquecimento. Somente na década de 1970, sua obra voltou a circular no Brasil. A denúncia social. Seus textos têm caráter de denúncia social e são carregados de originalidade, pois ele vê o mundo com o olhar dos derrotados, o olhar daqueles que sofrem com as injustiças, aqueles que são feridos pelos preconceitos. O motivo central da sua revolta é o preconceito de cor, o racial, por ser mulato. Sentiu muitas vezes a rejeição declarada ou sutil da discriminação da sociedade brasileira e, por essa razão, protesta intensamente. A simplicidade do estilo. A oposição de Lima Barreto contra a estética dominante aparece também no seu estilo. Lima Barreto escreve com simplicidade, por vezes com algum desleixo proposital, desejando aproximar o texto escrito na linguagem coloquial. Por essa razão, foi acusado de escrever de forma incorreta e de não ser capaz de lidar com os padrões linguísticos da elite culta, sendo sua obra avaliada gramaticalmente e reprovada por suposta vulgaridade. No entanto, décadas depois, é possível constatar que Lima Barreto não é apenas o romancista mais respeitável do período, como também aquele que mais se aproxima da expressão prosaica, conquistada pela geração de 1922. Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Era descendente de fazendeiros. Formou-se na Academia de Direito de São Paulo em 1904. Após 3 anos, foi nomeado promotor em Areias, cidade do interior do estado de São Paulo. Aos 29 anos, herdou uma fazenda do seu pai e do seu avô e decidiu administrá-la. A experiência não foi bem sucedida. No entanto, seus artigos publicados no estado de São Paulo lhe garantiam prestígio. É autor de extensa e variada obra composta de crônicas,
contos, artigos, ensaios e a literatura infantil. Era um nacionalista convicto. Lutou pela independência cultural, econômica e tecnológica do Brasil. Monteiro Lobato morreu no ano de 1948, vítima de um espasmo vascular. Monteiro Lobato e a literatura infantil. Em suas obras, ele misturava a realidade e a fantasia, valorizando o universo brasileiro. Fazia uso de referenciais mais próximos de crianças brasileiras e da sua cultura do que de paisagens europeias e os personagens de sua mitologia. No ambiente sítio, não destacava apenas os aspectos do interior, como os costumes, os riachos, o mato e os animais silvestres. Apresentava elementos do folclore brasileiro, como saci, caipora, mula sem cabeça, fazendo uso da linguagem coloquial e acessível. É possível afirmar que Monteiro Lobato nacionalizou o imaginário infantil do país e que o autor exerceu a função de despertar o gosto pela literatura em milhões de crianças brasileiras. Na literatura geral, denominada pelo próprio escritor para os seus textos adultos, abrange 3 obras de ficção: Urupés, Negrinha e Cidades Mortas. São livros de contos que apresentavam uma ambivalência característica das obras do pré-modernismo, com temática nova, técnica narrativa e linguagens tradicionais. Em seus escritos, Lobato utilizava do imprevisto e do anedótico, utilizando nas obras o colocador de pronomes, negrinha, e também embúlguio monqueado, e por vezes apoia-se no melodramático, como na obra A Colcha de Retalhos. Seus estilos mantêm-se presos aos padrões do século passado, relevando-se pesado e acadêmico. Eventualmente o autor vale-se de alguns vocabulários regionais, mas esses não se adaptam ao estilo geral e acabam por parecer falsos. No quesito inovador e pré-moderno de sua obra, surgem alguns registros do universo rural paulistano, descrevendo esse cenário que conhece bem com precisão meticulosa. Ok? Agora um pouquinho de Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em abril de 1884 no Engenho do Pau d'Arco, interior da Paraíba. Formou-se com distinção na Faculdade de Direito de Recife, a exemplo de seu pai, conhecido advogado da região. Posteriormente, ele passou a lecionar na capital da Paraíba. Casou-se e foi morar no Rio de Janeiro, onde permaneceu por 4 anos e viajou às Minas Gerais. Fixou residência na cidade de Leopoldina. Vítima da tuberculose, morreu aos 30 anos, tendo apenas um único livro escrito e publicado. O nome da obra é Eu, e foi em 1912. Teremos na próxima aula a análise do livro Sertões de Euclides da Cunha. Conto com vocês, com a presença de vocês. Se possível, fique em casa. Beijo, um abraço fraterno. Até a próxima.